Hoje, na virada da página Política e Democracia, vou comentar sobre o que vai pesar contra Lula e Flávio Bolsonaro na eleição presidencial deste ano. Vou falar sobre os dois principais pré-candidatos à presidência da República, que se apresentam nas duas primeiras posições, com chances reais de chegarem ao segundo turno, conforme os institutos oficiais de pesquisa. Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos, e Flávio Nantes Bolsonaro, 44 anos, o filho mais velho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A pergunta que fica é: nos debates políticos, no horário eleitoral na TV e no rádio, assim como nas inserções, o que esses dois candidatos, pré-candidatos, vão falar ou comentar a respeito do outro para conquistar o eleitor indeciso ou manter o voto dos seus eleitores fiéis ou da sua base. Como critério objetivo, vou começar pela prioridade. O mais velho, Luiz Inácio Lula da Silva, com 80 anos. Assim sendo, o que o atual pré-candidato Lula, a partir de 28 de agosto deste ano, já como candidato, poderá falar sobre o seu adversário político principal, Flávio Bolsonaro. Lula poderá falar sobre as denúncias por um suposto esquema de rachadinhas no valor total de R$1.200.000, quando o atual pré-candidato Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro, envolvendo familiares e amigos próximos. A compra de uma mansão em Brasília a uma taxa anual de 3,7% com o banco BRB, banco este envolvido com o Banco Master de Daniel Vorcaro. A compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Em 2005, a entrega da medalha Tiradentes por Flávio Bolsonaro a miliciano preso. Diga-se de passagem que a medalha Tiradentes é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A suposta lavagem de dinheiro na loja de chocolate em 2015, que foi conhecido como caso Copenhague. Recebimento de um monte de dinheiro vivo. A delação de Daniel Vorcaro mira Flávio Bolsonaro e expõe elo do Banco Master com a estrutura de poder da família para 2026. Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para filme sobre o pai. O banqueiro Vorcaro chegou a pagar 61 milhões de reais para a produção do filme, segundo o site G1 da Globo. A equipe de Lula também poderá associar os fatos do passado do ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho Flávio Bolsonaro, atual pré-candidato, tais como, em 2005, o então deputado federal Jair Bolsonaro defendeu na Câmara dos Deputados miliciano morto na Bahia. No plenário, a fala de Jair Bolsonaro, quando deputado federal, do PP, Rio de Janeiro, contra uma então deputada federal, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, dizendo que só não cometeria o estupro porque ela não merece. O gabinete do ódio, formado por um grupo de assessores que atuou no Palácio do Planalto durante o governo de Jair Bolsonaro, focado na gestão estratégica de redes sociais e na desqualificação de opositores.
No período de 2019 a 2022, as graves acusações de abandono e desmonte das políticas de proteção aos povos indígenas, gerando forte comoção nacional e internacional, especialmente pela crise humanitária na terra indígena Yanomami. O suposto negacionismo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao uso da vacina contra a Covid-19 e a utilização do termo gripezinha ou resfriadinho para se referir à Covid-19 em março de 2020, minimizando a gravidade da pandemia. A acusação contra Jair Bolsonaro pela morte de milhares de brasileiros em decorrência da falta da vacina contra o coronavírus. O ataque de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. E por esta razão foi condenado pelo TSE pelo placar de 5-2 em julho de 2023, o que o tornou inelegível até 2030. A acusação da participação de Jair Bolsonaro no golpe de Estado e da manifestação popular no dia 8 de janeiro de 2023 contra a vitória de Lula e o pedido de intervenção militar, o fechamento do Congresso e da Suprema Corte, a prisão de Lula e a retomada do poder por Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. O que o atual pré-candidato à presidência da República poderá usar contra o também pré-candidato Lula a partir de 16 de agosto desse ano? O governo Lula empenhou cerca de 12 bilhões em emendas parlamentares em abril de 2026, às vésperas da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, visando garantir a aprovação ao STF. Na Indonésia, Lula falou que os traficantes são as vítimas dos usuários. A recusa de Lula em privatizar os Correios. A dependência de mais de 94 milhões de brasileiros cadastrados em programas sociais do governo federal, dos quais mais de 50 milhões são dependentes do Bolsa Família. O sigilo de 100 anos em uma série de informações relacionadas à primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, incluindo despesas e agendas, ao negar pedido de acesso à informação com base na Lei de Acesso à Informação. O polêmico envolvimento do presidente Lula com a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, com repasse de R$1 milhão à escola de samba. A alegação de promoção política ilícita e favorecimento. O recente fracasso de Lula junto ao presidente americano Trump na declaração do PCC e o Comando Vermelho CV como grupo terrorista internacional. O envolvimento do filho mais velho de Lula, o Lulinha, as fraudes nos descontos dos aposentados do INSS. A Polícia Federal investiga se Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, recebeu uma mesada de R$300 mil de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, investigado por fraude bilionária contra aposentados. O caso, baseado em delação e apreensões,
sugere que Lulinha seria sócio oculto ou facilitador de negócios em troca dos repasses, o que é negado por sua defesa. Um ex-funcionário do Careca do INSS afirmou à Polícia Federal e à CPMI do INSS que o empresário pagava 300 mil mensais a Lulinha. A Polícia Federal encontrou um envelope com o nome de Lulinha em uma operação de busca e apreensão contra Antônio Camilo e investiga conversas que mencionam o filho do rapaz. A Polícia Federal solicitou a quebra de sigilo bancário de Lulinha para verificar a existência dos repasses. A defesa confirmou ao STF, a Suprema Corte, que Lulinha viajou a Portugal em 2024 com Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso Careca do INSS. Bem, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho, o Juba. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, suas curtidas, seus compartilhamentos, comentários, reproduções, republicações e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Fiquem com Deus e até o próximo